Alô amigos, estamos aqui na cidade de Conegliano, na província de Treviso, na Itália. Hóspede, nosso amigo, jornalista e escritor Giorgio Dagai, ele que também é especializado em geopolítica, ele esteve alguns meses no Brasil. E de lá viu toda uma sensação, uma movimentação no período eleitoral e acabou, ele, apaixonado pelo Brasil, pela cidadania italiana, acabou escrevendo uma carta ao presidente eleito Bolsonaro. E é sobre essa carta, sobre seu espírito e sobre a sua experiência de Brasil, porque cada ano ele faz uma escolha de uma região diferente, de um estado diferente, para conhecer principalmente a cultura. Obrigado, Giorgio, por aceitar esse convite. Bom dia a todo o Brasil e também à Itália. Como já disse Antônio, eu fui em outubro, eu fui em Brasil, em Fortaleza. Era a primeira vez que eu ia lá. Para mim, que eu nunca conhecia o Nordeste, viajei até Aracaju, mas nunca fui para lá. Eu vi, percebi na minha pele o clima da eleição, a situação do país, a crise econômica e a falta de segurança. E é sobre isso que o Giorgio fará um resumo sobre esta percepção e essa vontade de deixar uma mensagem. Vamos agora acompanhar essa entrevista. Escrevi esta carta para o presidente Bolsonaro porque eu tenho um sentimento, um forte relacionamento com o Brasil, e porque na primeira vez eu achei que a eleição de Bolsonaro podia mudar muita coisa. Não sei se vai mudar em bem, não sei se vai mudar em mal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é que eu percebi uma situação muito grave no Brasil, uma situação de crise econômica, de pobreza, uma situação de falta de segurança. Eu acho que a falta de segurança é pior que a crise econômica. E nesta falta de segurança e também a corrupção, a situação de corrupção que foi envolvido o governo Lula. Vamos a juntar tudo isso, e tudo isso está à origem da eleição de Bolsonaro. Se o Brasil era um país na norma, com uma economia decente, sem falta de segurança e com uma esquerda diferente, eu acho que Bolsonaro não ganhava. Mas a situação eu acho extrema, Bolsonaro ganhou e fui elegido. Eu escrevi uma carta para Bolsonaro porque queria, uma hipótese, falar com ele. Dizer que a primeira coisa que acho que tenta fazer o presidente é o Bolsonaro e outros, mas para o Brasil, porque eu amo o Brasil. Eu acho que a primeira coisa é a segurança. Depois está o assunto do desenvolvimento econômico. Temos da entender, nós queremos um desenvolvimento neoliberista? Eu acho que não, porque já faleceu na Europa. Eu acho que Bolsonaro não tem a esquecer que fez de bom a esquerda. A Bolsa Família, eu acho que foi uma boa coisa. Infelizmente, a política econômica da esquerda, ela deu dinheiro a gente, mas não conseguiu desenvolvimento. Isso era uma oportunidade até quando o petróleo estava alto. Quando foi a queda do petróleo, do valor do petróleo, o governo não tinha dinheiro para pagar a gente. E também, aquela Bolsa Família não conseguiu ajudar o desenvolvimento do país, só ajudou para sair da pobreza. Tirar a Bolsa Família é um erro. Mas agora temos também de desenvolver o país. Por exemplo, tirar imposto, mas sem esquecer a parte pobre do Brasil. A parte pobre do Brasil deve ser entendida como um recurso. Não é exclusivamente uma coisa pesada, uma vergonha, mas também o pobre não temos de desenvolver um pobre com um programa de educação. E também combater a violência, a criminalidade, precisa também, primeiro, é uma ação militar. Tem de matar o criminoso, combater o criminoso, porque aquilo é uma guerra. Depois, você tem de ajudar, educar a pessoa. Como eu disse, temos
A guerra contra o crime é uma guerra militar, é um combate, mas também tem educação. Porque se você mata o criminoso e depois não dá uma oportunidade à parte pobre da favela, o criminoso, a crime vira de novo. Primeira coisa é conquistar o território, depois desenvolver educação, um planejamento para dar trabalho a gente. Quando eu disse que agora o Brasil está em guerra, eu leio no Sobra, porque me documentei, que tem 56 mil mortos em um ano foram no Brasil. Na Síria, que é um país em guerra, foram um pouco mais que 35 mil. Você está entendendo? O Brasil não é um país em guerra, tem mais mortos de tiroteio. É uma coisa absurda, Pior que um país em guerra. No final da minha carta, eu escrevi para Bolsonaro que também um outro problema do Brasil é o ambiente. Se a Itália é o primeiro país no assunto de obra de arte, o primeiro país no assunto da natureza é Brasil. Tem a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Não é pouca coisa. A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, como a riqueza artística da Itália, não são da Itália exclusivamente, não são do Brasil exclusivamente, mas são de todo o mundo. E agora Bolsonaro tenta defender esta riqueza, que é a natureza. Como nós temos de defender a nossa história, que é uma grandíssima história. Brasil é um continente, não é um país. Itália é um país, França é um país, Alemanha é um país, Brasil é um continente. E o sul é muito diferente do norte. Você vai em lugares do sul, aparece uma parecida à Europa. Você se sente na Europa. Você vai em lugares nordeste, lá está na África. Eu me lembrava da Bahia, como fui na Bahia. É muito diferente. Eu acho que é uma riqueza do Brasil, mas também um grande problema, porque dirigir um país assim grande não é brincadeira. Um outro assunto que eu percebi viajando e também lendo sobre o Brasil, que o Brasil, como eu te disse, é um continente e como recursos, tamanho e população do Brasil, é o primeiro país da América Latina. E neste assunto é muito importante para a geopolítica. Por quê? Porque um país assim grande pode ser, nós chamamos de potência regional. É aquele país que vai dirigindo toda a América Latina, o primeiro país que vai condicionar a América Latina. Como a Turquia é um grande país para a área do ex-Império Otomano, é o país mais grande, potência regional. Também a Alemanha é potência regional da Europa. Também Brasil é potência regional da América Latina. No mundo futuro, se vai acabando, como está acabando a superioridade norte-americana, e o futuro país é multipolar, as palavras. É feito de várias potências internacionais e também potência regional. É um equilíbrio feito de Rússia, Estados Unidos. Não tem um único padrão do mundo, mas são vários, e cada um no seu lugar. Brasil é lugar América Latina. Essa é a primeira nação da América Latina. Agradeço Giorgio Dagai, escritor, jornalista, especializado em geopolítica, falando a todos vocês nesse nosso programa Conexão Itália. Quero dizer que uma coisa que não temos de esquecer aqui na Itália, a nossa imigração de origem italiana é orgulho da Itália, porque nós saímos da Itália miseráveis, chegaram miseráveis no Brasil, e onde está italiano não tem favela. Nós desenvolveremos o Brasil. Obrigado, italianos. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, Brasil.